Boa noite a todos que estão, beleza pura? Canal Fatos e Crimes na área. Gente, eu vou mudar um pouco de conteúdo hoje. Por que eu decidi fazer esse conteúdo? E eu vou explicar o motivo ao porquê. Tem gente nesse país que me assiste e uma parte dessa história desse país eu conheço um pouco. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre um evento que aconteceu em 1555. 1555. Hoje nós vamos falar no canal sobre o forte terremoto que deu na cidade de Lisboa, em Portugal. Gente, antes de mim começar a falar sobre o terremoto que deu na cidade de Lisboa, em Portugal, quero mandar um forte abraço para os meus amigos portugueses que me assistem e vamos embora então relembrar a história. Em 1555 era 1º de novembro e aquela época as igrejas estavam lotadas. Gente, como sempre, era um evento importante e as igrejas estavam abarrotadas aquela vez lá. Mas ninguém esperava para o que iria acontecer. Por que eu falo que ninguém esperava para que iria acontecer? Porque iria acontecer um fato que mudaria não só a história de Portugal, de Lisboa, mas um pouquinho do Brasil. Bom, gente, eu fiquei sabendo dessa história já faz tempo já. E eu queria achar um meio de estudar, de mim ler um pouco mais, pesquisar um pouco mais sobre essa história. Então, em 1555, as igrejas estavam lotadas e tinha bastantes fiéis. De repente, primeiro algo que aconteceu. Algo que talvez até, claro, gente, estou falando de uma coisa muito antiga que aconteceu. Eu não posso chegar aqui, não posso falar de coisas, de um assunto novo que aconteceu. Não, é algo muito antigo. Então, gente, daí que vocês vão ter a noção um pouco dos ocorridos que aconteceu lá. E, gente, eu vou viajar há 12, 13 anos atrás e eu já vou explicar o motivo e o porquê. Então, gente, dia de festa, dia de alegria e dia de 1º de novembro é dia de Todos os Santos. Então, gente, 1º de novembro era dia de Todos os Santos na cidade de Portugal. E as igrejas estavam tava bastante lotado, estava cheio. De repente, gente, o primeiro evento que acontece é um tremor de terra muito forte. Mas olha, bota um tremor de terra, mas bem mais forte do que se imagina e do que acontece. Bom, gente, geralmente essas cidades, eu não sei como é que é a cidade eu não sei como é que é Portugal hoje. Porque aquela vez, eu não sou daquela época lá não. E eu, na verdade, estou traduzindo uma reportagem que eu li na Veja. E essa reportagem que eu li na Veja tem um livro chamado A Ira de Deus. Tem um livro chamado A Ira de Deus. Então é o seguinte, gente. Acho que uma escritora americana que escreveu esse livro. E, gente, pasme. Eu fico pensando e imaginando. Passou 1500 anos depois de tudo isso daí. Então, você passou-se anos e anos. E olha, gente,
Ah, as coisas não mudam muita coisa, não. Só geralmente o que muda é os países. O que muda os países e o que muda também é a configuração dos ocorridos. Então, gente, não se passou-se muito tempo. E esse terremoto de Lisboa, ele é considerado o grande terremoto de 1500, de mil, mil, 1555. 1555. Ele é considerado um grande terremoto. Agora, gente, fora esse terremoto que deu, ele deu um tsunami. Não, mas para aí. Se não bastasse, porque ó, eu começo a pensar e analisar aquela época os jornais, as notícias que não tinha jornal, não tinha notícia. Eles relataram por um livro esse grande terremoto, mas eu já tinha visto falar. E eu já vou falar sobre um momento histórico que mudou a história do Brasil. Então, gente, eu só queria imaginar se fosse no dia de hoje, jornal, revista, livro, todo mundo comentando esse terremoto. Eu não sei porquê, mas eu fico pensando e imaginando o Jornal Nacional abrindo a notícia. Forte terremoto na cidade de Lisboa, Portugal, matou centenas de pessoas, milhares. Gente, eu só queria imaginar como eu queria ser uma notícia dessa daí. Se eu for voltar um pouco, eu consigo traduzir. Ou imagine então as edições da Veja indo para a banca e tá lá: terremoto mata centenas de milhares em Portugal. Igrejas estavam lotadas quando a terra tremeu. Gente, eu consigo fazer essa anulição a esse grande terremoto que aconteceu no século passado. Só que, gente, esse terremoto de Lisboa em Portugal, ele mudou não só Portugal, mas também o Brasil. Gente, eu vou deixar um pouco a história um pouco em relação ao Brasil. Agora vamos voltar no dia 12 de janeiro de 2010. Claro, gente, não era feriado. Não era 1º de novembro. Mas tinha uma cidade num caminho de um estrondoso terremoto que jamais o povo vai esquecer. Gente, 12 de janeiro. Qual que essa cidade será? Bom, gente, eu fiz a pergunta e eu vou responder. O Haiti. Bom, gente, eu já volto agora com o próximo vídeo.